Olá, boa noite. Mais uma vez transmitindo aqui simultaneamente para o Instagram e para o Facebook. Pedro Gabriel, dessa vez convidando essa galera que está aí do outro lado para poder conversar hoje sobre, agora que o Dia dos Pais está chegando, na verdade, conversar sobre, cara, que conselho você daria para o seu pai? Sabe, imagina assim, se você voltasse no tempo, sabe? E pudesse trocar de corpo com teu avô, sabe? Imagina assim que você voltou no tempo e tem a oportunidade de trocar de corpo com teu avô. Você seria pai do teu próprio pai, cara. O que você ensinaria pro teu pai? O que você faria por ele que você acha assim que faltou? Ou que poderia ajudá-lo, que poderia mudar a vida dele e de alguma forma acabar afetando a tua vida também. Então isso é, o que é que você acha que seu pai poderia saber e que teria feito toda a diferença na tua própria vida? Na verdade, então, hoje, então, eu queria falar sobre mais ou menos isso, quando às vezes a gente pensa, cara, e será que se eu fosse pai, principalmente quando a gente se torna pai depois de um tempo, né? Será que eu teria feito a mesma coisa? Né? E se eu fosse pai, será que eu seria um pai melhor para os meus filhos do que meus pais foram para mim, do que meu pai foi para mim? E eu vou começar contando a minha própria experiência, né? Para mim foi muito desafiador, vamos dizer assim, né? Ser pai do meu pai. Não porque o cara seja uma pessoa difícil ou alguma coisa do tipo, mas eu tinha muitos amigos que frequentavam minha casa, meus primos, e era muito comum escutar deles assim: poxa, queria, seu pai é incrível, eu queria que teu pai fosse meu pai, sabe? E todo mundo achava essa coisa muito fantástica, mas a gente que era filho dele mesmo pensava: cara, vocês não conhecem. Vocês não sabem o que é meu pai, não é só esse cara, né? Meu pai não é só esse cara legal, meu pai ele é muito mais coisas do que isso também. E para mim foi extremamente desafiador, sabe? É, para mim o meu pai foi assim, enquanto eu vivi lá com ele por muitos anos era medo, mesmo. Eu falo para vocês, por muito tempo meu pai era medo, eu tinha medo do meu pai. Ele era uma figura de autoridade, né? E essa autoridade da educação que veio era uma educação baseada no medo, não era bem um respeito, sabe? Então, era o medo do castigo. Então, estar com meu pai, é, principalmente na adolescência, para mim era extremamente assustador. Eu posso dizer, era assustador, era apavorante. Porque eu cresci a vida inteira assim, ó, quando fazia alguma coisa de errado, ou seja lá o que for, e eu vou falar errado, às vezes errado é errado daquilo que teu pai e tua mãe queria que você fizesse, sabe? E, e cara, esse fazer errar, às vezes o seu pai vinha aquela história, ó, quando o seu pai chegar do trabalho, eu vou contar para ele. Então, eu lembro que quando meu pai chegava, ele colocava o carro na garagem e escutar o barulho do carro entrando, eu lembro da gente correr para dormir, a gente corria para cama como se fosse um jeito de se esconder do pai, sabe? Que tinha medo porque ele iria chegar, ele ia brigar. E isso foi gerando mesmo uma coisa muito profunda. E era estranho, porque quando eu acordava de manhã, muitas vezes meu pai já tinha saído para trabalhar. E quando eu ia dormir, meu pai ainda não tinha chegado, né? Ele trabalhava, meu pai era funcionário, eu sou nascido na cidade de Volta Redonda, meu pai era funcionário da CSN. Então ele estava sempre trabalhando muito, muito, muito. E pra gente não era fácil, não era comum a gente se encontrar, sabe? Mas quase sempre era essa questão do brigar, vamos dizer, do disciplinar. E tem uma coisa que me marcou muito profundo, por muito tempo, que eu levei bastante tempo para poder conseguir superar, era aquela questão do engole o choro, né? Meu pai, tipo, então a educação era aquela educação violenta e não tem para onde correr disso, sabe? Não tem outra forma de dizer. A gente apanhava, a gente batia, né?
E eu cresci a vida inteira e escutando aquela questão, engole o choro, sabe? Então, eu lembro claramente do momento, tipo, deu criança e pensando assim, cara, se não é pra chorar, por que que ele tá me batendo, né? E se eu não chorar, tipo, ia aquela questão, seja homem, você é homem, você não pode chorar. Então eram duas vezes fracasso. Era primeiro o fracasso de eu não ser um filho bom o suficiente a ponto de merecer apanhar, e depois era um fracasso porque eu não podia chorar, mas estava chorando, sabe? Então isso gerou por muito tempo uma questão muito forte de rejeição de quem eu era, sabe? E rejeição daquele cara também, né? Daquele cara eu falo do meu pai. Porque uma verdade que as pessoas costumam ignorar e que elas não têm essa noção é que uma criança quando apanha, ela não para de amar ela não acha que ela não para de amar o pai, na verdade, sabe? Ela não acha que o pai tá errado, ela acha que ela tá errada. Quando essa criança tá apanhando, quando ela tá sendo punida. Então, isso foi me marcando profundamente. E eu lembro disso, cara, aos 19 anos, eu com 19 anos de idade, de eu lembrar que eu não fazia ideia, mas hoje as pessoas chamariam isso de uma crise de ansiedade, mas quando eu chegava perto do meu pai, eu fazia como uma espécie de checklist na cabeça, sabe? Como se eu tivesse que procurar todas as informações sobre, tipo, cara, o que que eu fiz de errado. E era louco. Se meu pai estava chegando, eu começava a pensar, poxa, como é que tá a minha escola? Poxa, será que eu esqueci alguma coisa? A chave da minha casa tá onde? Eu passava, era muito louco, eram várias coisas, sabe, na cabeça, procurando para saber se eu não tinha deixado nada de errado, porque a sensação que eu tinha é que ele ia ir direto naquilo que eu não fiz, para poder arrumar um jeito de brigar comigo, de chamar minha atenção. E eu lembro de eu parar e falar assim, ó, cara, eu não quero mais esse relacionamento. E para mim foi muito doido isso, para mim, até eu ter conseguido fazer aquilo, sabe? Foi de eu falar, cara, eu não quero mais. Eu não te respeito. Eu tenho medo de você. Tenho pavor de você. E eu não quero mais ter um relacionamento de medo com você, cara. Tu é meu pai. Então, sei lá, eu não quero mais ter medo de ti. Eu acho que a gente precisa mudar alguma coisa aqui para que isso possa mudar. E eu lembro que para ele foi uma coisa tipo assim, eu não sei do que você está falando. Afinal de contas, para ele, no lugar dele, ele estava fazendo a coisa certa o tempo inteiro. Eu tô brigando com você, eu tô te educando. Para ele era o jeito certo de fazer. E essa é uma parte muito diferente que a gente tem, sabe? Nele o papel de pai, poxa, eu estou fazendo certo, estou fazendo melhor para você. E para mim foi um alívio muito grande poder falar aquilo. E curiosamente aquilo mudou, porque partiu de mim, sabe? Precisou eu mudar, tipo, não, eu não quero mais ter medo. Na verdade, eu escolhi não ter mais medo do meu pai naquela hora, sabe? E eu tinha pra mim, cara, que cara, eu não ia fazer desse jeito. Eu não ia repetir essa história. E eu, quando eu falo do meu pai, aí se de repente se tem alguém pensando, poxa, então seu pai era esse cara malvado, mas como eu falei, meu pai não era só esse cara, sabe? Meu pai não era só o cara que punia, entende? Meu pai é um cara muito mal. Meu pai é um cara incrível, sabe? Como todos os seres, mas meu pai é um cara incrível e ele não era só o cara que batia, mas também não era só o cara legal que meus amigos achavam que ele era, né? Nós temos muitas faces. E vou dar só uma pausa na conversa só para poder cumprimentar o pessoal que está chegando. Tô vendo no Face, no Instagram, tá vendo aqui o Fabrício Feidt, que é um terapeuta lá de Campos dos Goytacazes. Ele acabou de inaugurar um espaço, o próprio espaço terapêutico, sabe? Em que tá atendendo pessoas por lá. Se você ainda não conhece, pode ir lá no @FFeidit, FEYDIT. Quem tá vendo lá no coisa vai encontrar comentário dele lá, ele dando um alô. A Cirlei Sutil também tá assistindo. Tem umas nuvens do acaso que tá assistindo também. Oi para vocês. E eu tô vendo aqui no Facebook a Silmara Pude, que já passou e deu um olá. Silmara é uma querida amiga, mora no meu coração. Também tô vendo a Gabriela, grande amiga também, e o Luiz Boico. Então, Luiz Rodrigo Boico, que é um grande
camarada, um grande parceiro, que ontem a gente fez uma live fantástica e espero que a gente venha repetir outros encontros como esse aos sábados. E tem cada vez mais pessoas chegando aqui e assistindo essa live. Fico muito feliz por quem está aqui assistindo, beleza? Então, deixa eu dar continuidade nessa história toda do meu pai, né? Como é que foi essa história dessa relação? E quando eu me tornei adulto, né? E me tornei pai, eu tinha dito para mim, eu jurei para mim que eu ia fazer tudo totalmente diferente, que eu jamais iria fazer como o meu pai, sabe? E quando eu me vi diante de uma criança, né? A primeira vez que eu fui pai da Sofia, que hoje tem 14 anos. Quando eu me vi diante daquela criança, vi aquela criança crescendo e vi meu pai e minha mãe extremamente amorosos com ele, totalmente curiosos, cuidadosos. Eu lembro que eu senti raiva, sabe? Do meu pai. Eu lembro de ir nele, no meu pai e na minha mãe, e falar, cara, como é que vocês tiveram coragem de bater na gente desse tamanho? Como é que vocês olhavam pra gente desse tamanho? Olha a neta de vocês. Eu já fui desse tamanho. Como é que vocês tiveram coragem de bater na gente? Nesse tamanhozinho, com 3 anos, com menos às vezes, sabe? E ao longo da vida, como é que vocês tiveram coragem de bater nos filhos de vocês, cara? E eu percebo hoje, sabe, que pra eles, cara, eles acreditam, eu tava fazendo o que era o certo, foi assim, eu não sabia fazer diferente, sabe? E é muito doido. Hoje eu percebo que quando a gente grita com o filho, quando você bate no seu filho, seja lá o que você faz com a sua paternidade, você tá falando da raiva que você tem de você mesmo, sabe? Você tá falando do que você não aceita em você mesmo, que você tá olhando no teu filho, e tu tá sendo violento contigo, sabe? E nem sempre a gente faz ideia disso, sabe? Quando você tá fazendo. E eu achava que eu não era um cara violento com as minhas filhas, que eu fazia algo diferente, mas por um bom tempo eu era um cara que eu explodia com elas. Eu poderia não agredir. Eu posso dizer, até minha filha fala, tipo, a coisa mais violenta que eu já fiz com ela, e é violenta, que ela sentia, que foi de eu ter dado um peteleco no nariz dela, sabe? Falando no nariz dela, deu um peteleco. Mas na verdade não foi. A verdade é que eu estourava de raiva, eu gritava, eu me impunha no grito, sabe? E hoje eu sei que o gritar, cara, é algo extremamente violento, porque você põe medo, sabe? Chegando aqui também no Insta, a Michu-Michan, minha amada amiga Paula Braz, uma honra ter você aqui assistindo também. E foi muito forte para mim, depois do tempo, perceber que eu também era um pai violento, sabe? Que achando que eu estava educando ou me impondo a minha vontade, eu usei o grito, sabe? Que também era uma forma violenta de ir lá e tentar se colocar como pai, sabe? E eu lembro de quando ter visto isso e ter percebido que eu não era tão diferente do meu pai quanto eu imaginava. E eu lembro até de um sonho que eu tive, que foi um sonho muito... O nosso subconsciente, ele conta, sabe? Se você olha para os seus sonhos e ignora os seus sonhos, eu preciso contar uma coisa para você. Nunca ignore os seus sonhos, porque eles não são uma viagem. Eles estão te contando uma parte sua que talvez você não esteja prestando atenção. É algo do teu eu superior, da tua essência, que está tentando te contar sobre você. Eu lembro de um sonho em que eu brigava com meu pai, sabe? Eu brigava, posso dizer, eu humilhava ele mesmo, sabe? Ele falava alguma coisa e eu olhava para ele e eu começava a falar, poxa, mas você não fez isso, você fez errado, você não presta, você não era um cara bom. E de repente eu via no sonho o meu pai virava e meu pai falava, ele dizia assim, e o apelido do meu pai é Zeca, sabe? O nome do meu pai é José Afonso. E o apelido dele é Zeca. Mas ele olhava para mim e falava assim, tudo bem, José Afonso. Tudo bem, José Afonso. Ele falava assim comigo e na primeira vez que ele falou, eu escutei, achei estranho, mas continuei brigando com ele. Olha, você tá todo errado, e blá blá blá. E eu queria bater nele, eu lembro da raiva que eu tinha no sonho, eu queria bater no meu pai. E até que ele olhou para mim, tudo bem, José Afonso, tudo bem, acho que você tá certo mesmo.
E eu olhei para ele no sonho e perguntei, mas por que você está me chamando de José Afonso? E o meu pai no sonho olhou para mim e falou assim, você acha mesmo que você é tão diferente assim de mim? Você acha mesmo que isso tudo que você está acusando, me acusando, você acha que você não faz igual? E na hora que ele me falou isso no sonho, eu acordei assustado. E comecei, e acordei já pensando, e eu falei assim, caralho, meus sonhos são filha da puta demais comigo. Eu falei isso, sabe? Eu falei, nossa, velho, como meu subconsciente deu uma porrada na minha cara para me parar e fazer acordar, sabe? O que você tá fazendo que tá igualzinho o teu pai? E é bem isso. Tudo aquilo que a gente está tentando rejeitar nos nossos pais, sabe aquela música que a Elis cantou também, e que a música do Belchior, Como Nossos Pais, é bem aquilo, cara. A gente pega tudo aquilo que você está tentando excluir, você vai fazer igualzinho no teu pai, sabe? Tudo aquilo que você julga do seu pai, tudo aquilo que você acha que está errado com o seu pai ou da sua mãe, pode ter certeza. Você vai se tornar uma cópia perfeita daquilo que tu está rejeitando. É como se fosse uma forma da vida te mostrar que, tipo, cara, enquanto você não aprender a amar essa tua origem, tu não vai conseguir se amar. Enquanto tu não conseguir entender que aquilo faz parte de quem você é e que não tem como tirar de você, você não vai conseguir entregar amor para isso. E é esse amor que vai poder te curar. Mas até então você não entende. Você só começa a viver naquele ciclo de culpa. E era bem isso. Por ser agressivo com minhas filhas também, eu me sentia culpado, me sentia como meus pais, exatamente como meu pai, e inconscientemente, é como se eu tentasse me afastar das minhas filhas para não fazer mal a elas do mesmo jeito que meus pais fizeram para mim, do mesmo jeito que meu pai fez para mim. Então isso foi um processo, cara, que me detonou demais quando eu comecei a olhar. E no primeiro momento, como eu falo, quase sempre a gente acorda, a gente pega o chicote e começa a bater. E se punir, porque acha que você é o cara mais errado da Terra. E só você está errando, e principalmente porque você está fazendo igual. E eu comecei a fazer um processo que foi um processo de 21 dias, eu comecei a fazer um processo de meditação para cura desse relacionamento com o meu pai, sabe? E eu orava, eu fazia, por 21 dias, eu entoava meus mantras e fazia oração pedindo não só pela cura do meu relacionamento, mas eu pedia pela cura dos relacionamentos dos meus amigos, dos meus vizinhos e do meu país. Porque de alguma forma eu sabia que aquilo iria me atingir também. Porém, no 21º dia, no último dia, eu posso dizer que aconteceu um milagre dentro. Que como alguma coisa dentro de mim me disse assim, ó, cara, e se você apresentasse as suas filhas para os seus avós? Isso é, eu vou falar avós no sentido de que os seus avós, o pai do seu pai e o pai da sua mãe. Se você apresentasse as suas filhas para esses caras, porque eles não sabiam do que os filhos deles seriam capazes. Eles não sabiam do que os filhos deles iriam se tornar um dia, nem dos filhos dele. Eles também não sabiam que os filhos dele iriam ser alguém na vida, iriam conquistar algo, e que esses caras iriam gerar outros homens que iriam construir algo também. Então para mim aconteceu uma coisa tão bonita porque eu chorei. Eu lembro que quando eu os agradeci, porque se não fossem eles, se eles tivessem desistido, se eles não tivessem passado essa vida à frente, eu não teria tido a oportunidade de ter a Sofia, de ter a Nanda, de ter contato com a Laura, que é minha enteada, e a Laura tem 21 anos, sabe? Hoje a Nanda tem 3. Então, eu não teria essa oportunidade. Quando eu consegui os agradecer, eu chorei um choro de alívio, porque parecia que, cara, eu guardava uma mágoa, eu carregava dentro de mim uma mágoa que, vamos dizer, era uma mágoa de gerações anteriores.
da falta de reconhecimento desses homens. Porque eu percebi que da mesma forma que eu condenava o meu pai, ele também condenava o seu próprio pai, e certamente o pai dele condenava os pais deles. Então era como se fosse, sabe, uma espécie de uma maldição ancestral, que é esse maldizer. Então era como quando eu maldigo meu pai, quando eu falo que ele era um cara ruim, que ele não prestava, seja lá o que for, eu estou maldizendo a minha origem. E se eu vim de lá, eu estou falando mal de mim. E foi incrível porque a partir desse momento eu percebi que eu poderia construir um novo relacionamento com meu pai. Aquilo que aconteceu lá atrás realmente não tem o que fazer. Ele foi violento. Isso não quer dizer que ele é. Eu quero dizer o quê? O passado é passado. Realmente, isso me marcou? Marcou. Isso determina o que é a minha vida. O que eu vivi lá atrás, no passado, realmente determina, bem, Pedro, você agora está condenado a viver esta vida? Não. E você só consegue dar esse novo passo, só consegue olhar para essa nova oportunidade, realmente construir algo novo, quando você consegue colocar esse teu pai, essa tua origem e também teu avô nesse lugar, sabe? De, cara, nós somos iguais. Então o que eu percebi mesmo é, quando eu me vi igual ao meu pai, eu aprendi humildade. Quando eu me vi violento como ele, como eu me vi errando como ele, quando eu me vi ele tratando minhas parceiras, como às vezes eu vi ele tratando a minha mãe, quando eu me vi fazendo igual, eu percebi que era só um outro cara. Era só um outro cara ali. Era só o meu pai, um outro cara tentando fazer qualquer coisa na vida, sabe? E que também não sabe de nada, que também está aprendendo, está arriscando, está fazendo as coisas, vamos dizer assim, está errando, como eu também erro, mas esse cara também está tentando acertar, sabe? E por conseguir observar isso, isso me liberou e de alguma forma liberou meu pai também, me liberou da visão que eu tinha, da imagem que eu tinha construído, para que a gente possa realmente agora começar a nos relacionarmos. E quando isso aconteceu, cara, posso dizer que aconteceram milagres mesmo, sabe? De curas profundas nos nossos relacionamentos. E eu falo até da questão da aprovação que eu buscava o tempo inteiro daquele cara, né, do meu pai, de me provar que eu tinha um valor ou qualquer coisa assim, que pôde ser acessado e aquele Pedro que estava correndo atrás da aprovação do papai pôde descansar e viver a própria vida, sabe? É como se eu tivesse dito dentro de mim assim, ó, agora, o que foi, a partir de agora eu faço a minha caminhada pelos meus próprios passos. Eu não preciso mais te seguir, pai, eu não preciso mais fazer igualzinho você fez para tentar me afirmar como um homem, para dizer que eu também fiz certo. Então, para mim, a grande mudança foi de me ver igual. E se eu pudesse dar algum conselho para o meu avô, e eu não vou dizer que eu não tentaria dizer algo para o meu avô, o conselho que eu poderia dar para ele naquela época seria, cara, seus filhos vão ter filhos também, sabe? O que você está fazendo agora, criando o meu pai, sabe? O que você está fazendo agora, criando está criando agora lá, criando esse teu filho agora, vai ressonar pelos homens que estão vindo à frente. O exemplo de homem que você muda totalmente ou influencia totalmente o futuro não só do seu filho, mas dos seus netos e das suas netas também. As mulheres que vão ter contato com esse homem, que seja ele no papel de pai ou de parceiro ou de amigo, seja lá o que for, tudo isso vai ser influenciado pelo que você está passando, está transmitindo agora, sabe? Então, faz um trabalho legal aí, para que a gente possa realmente viver um pouco mais leve, para que a gente possa construir algo, sabe? Que não precise passar por tanta dor,
dentro dessas relações, né, para que ela não precisa ser algo tão dolorido e a gente possa realmente ser mais, vamos dizer assim, mais felizes, mais inteiros dentro disso. Ao mesmo tempo, eu consigo dizer que eu recebi o suficiente, cara. Ao mesmo tempo, eu consigo observar que não faltou no sentido de que isso não me condenou, sabe? Eu posso construir uma vida, eu posso ser um homem, posso ser um bom pai ou ser um pai, porque essa questão de ser um bom pai é uma loucura, sabe? De um bom pai ou um mau pai, porque não tem uma comparação. O pai que você tem é só um, sabe? Se ele é um bom ou se é um mau, não tem como você comparar, o resto é ilusão mesmo, sabe? O que a gente está vendo lá fora, o pai de fulano de tal fez isso, é como eu disse, os meus amigos iam na minha casa e pensavam, cara, eu queria que seu pai fosse meu pai. E eu tinha medo dele. Então, será que eu não entendi o meu pai ou eram esses caras que eu não entendia? Eu não sei agora hoje dizer, mas o que foi vivido foi desta forma, sabe? Então, passei por muito tempo tentando me livrar de um medo desse cara e poder me ver igual a ele, abrir espaço para eu ser mais homem, sabe? Mas ser mais homem, para poder ser mais pai. E vem chegando esse dia dos pais e de verdade eu percebo que o assunto que a maioria dos homens mais tem medo de lidar, e não é clichê que eu digo, é a paternidade. E muitas pessoas pensam que os homens têm esse medo da paternidade, sei lá, porque eles não querem ter responsabilidade ou por qualquer coisa desse tipo, sabe? Mas na verdade, os homens, eles têm essa questão com a paternidade tem a ver com a própria paternidade que eles viveram, sabe? Eles como filhos, a referência que eles tiveram, muitas das vezes eles têm todas essas reservas, eles acham que eles não tiveram bons pais e muitas das vezes também sentiram que tiveram pais ausentes. Como eu falei, eu tinha meu pai dentro de casa, mas eu ia dormir, eu acordava e meu pai já tinha saído para trabalhar, eu ia dormir e ele ainda não tinha chegado. Então, como assim eu poderia. Eu tinha um pai, mas ele estava ausente no sentido de que ele não estava lá sempre que a gente precisava. Curiosamente, estava lá para dar porrada na gente, mas estava lá. Mas o meu pai não foi só esse cara, essa é a parte importante, sabe? Meu pai, ele também tem memórias muito legais, sabe? Dele chegando em casa do trabalho, de uniforme da CSN, essa coisa toda, e esquentar comida, sabe? No fogão e a gente sentar junto com ele para comer do prato dele, sabe? E às vezes nem era no prato, a gente comia na própria panela mesmo, sabe? De comer junto e era tanta essa questão dessa identificação que o meu pai foi um técnico de eletrônica. Na verdade, eu não sei nem se dizer se meu pai só um técnico de eletrônica. Meu pai é um gênio na eletrônica, sabe? Se as pessoas conhecessem meu pai, iam entender bem do que eu estou falando. É um cara que é uma referência para muitos grandes profissionais e engenheiros do Brasil, sabe? E eu via ele, o apreço que ele tinha na questão da eletrônica, dele criando as coisas e consertando coisas, que eu resolvi me tornar técnico em eletrônica no início da minha vida. Estudei eletrônica, trabalhei na Petrobras por conta dessa formação em eletrônica. Então, esse cara me inspirou de alguma forma, sabe? Eu falei, cara, esse é o estilo de vida. E eu vi esse apreço, esse cuidado, e falava, cara, eu quero um pouco disso também. E de alguma forma eu queria provar para ele que eu era tão bom quanto, sabe? E que merecia esse olhar, merecia esse cuidado, esse carinho. Então, acabei me formando nisso e trabalhando na indústria. E lembro de uma oportunidade que eu tive logo no início da minha carreira na Petrobras, que eu tive a oportunidade de levar um parente até a plataforma, sabe? E eu escolhi por levar o meu pai, sabe?
E eu lembro de quando meu pai chegou lá, eu sei que meu pai deve ter passado umas 6 horas na plataforma. E eu falei, eu chorei 6 horas. Eu passei 6 horas chorando. Primeiro de ter chegado ele ali, e meu pai se emocionou muito também, sabe? Então era o meu local, era onde eu estava trabalhando, e era como se eu estivesse mostrando, pai, olha onde é que eu trabalho, olha o que que eu faço. Sabe aquelas coisas de quando algumas pessoas têm a oportunidade de ir no trabalho do pai, que você fala, uau, nosso pai é incrível. E a coisa era o contrário agora, sabe? Eu tô mostrando pro meu pai, olha o que que eu faço, olha onde eu trabalho, eu tô fazendo igual a você. Então, para mim, aquilo foi muito incrível também. Eu lembro que eu tinha 22 anos, 22, isso, 23 anos. Eu fiz 23 anos isso. Então, 23 anos, eu moleque. E, cara, isso mesmo, 14 anos atrás, tinha 23 anos. E tá com ele lá foi uma experiência muito doida, sabe? E ele foi para casa e contava para todo mundo: meu filho trabalha na Petrobras e blá 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 blá. E é aquilo, eu me tornei igual a ele, trabalhava na indústria como ele, ficava longe, e essa parte louca que vai acontecendo dentro dessas relações, né? Que você briga, que você rejeita e acaba caminhando para ficar cada vez mais próximo. E a nossa relação mudou depois de muito trabalho, e hoje em dia meu pai se tornou pai novamente também, né? Tem um irmãozinho, o Cambaju, que o Cambaju ele tá com 1 ano e pouquinho, e meu pai hoje está com 65 anos. 65? Não, meu pai está com 64 anos de idade. Eu tenho um irmãozinho de 1 ano, sabe? Um pouco mais de 1 ano. E eu tô vendo, ele tá construindo uma paternidade totalmente diferente do que foi a paternidade como foi comigo, sabe? E diferente do que eu posso dizer que talvez eu pudesse sentir, tipo aquela, como se fosse uma inveja, né? Porque o que ele tem essa oportunidade agora. Eu vejo que, cara, todos nós temos a oportunidade de fazer algo novo a qualquer momento, sabe? Reconstruir ou construir uma nova relação a qualquer momento. E que conselho eu poderia dar pro meu avô, cara? Eu não sei se eu poderia dar algum conselho pro meu avô, sabe? Porque, como eu falei, não faltou, não estragou, sabe? Porque não importa o que tenha acontecido com a gente, nós podemos reconstruir, sabe? Ou desconstruir também. Eu costumo falar para muitos clientes, mas é porque é uma verdade que eu tenho para mim, no sentido de que eu falo que todos nós somos mosaico. E mosaico, quando a gente observa, a maioria deles eram peças que se quebraram, né? E é justamente por ter se quebrado que a gente pode fazer um mosaico, e os mosaicos são lindos. E é justamente isso que eu costumo passar para as pessoas. Não importa o que tenham te quebrado, não importa o que tenham feito contigo, importa o que você vai fazer com isso que fizeram de você, né? Então não importa o que você quer construir a partir disso, como você quer se reconstruir e contar sua própria história, não é verdade? O que mais é possível de nós fazermos com essa vida? Então, eu queria saber também de quem está aí do outro lado assistindo, né? O que você sente que você poderia contar para o seu avô, e que você sente que nesse cuidado com o seu pai, o que você teria feito diferente pelo seu pai, o que você teria ensinado ao seu pai, né? Para que você seja, cara, que poderia ter mudado a tua vida. O que você acha que se tivesse feito algo, sua vida teria sido melhor? De verdade. Não vamos para aquela hipocrisia louca de dizer, só como eu estou dizendo, foi tudo muito perfeito e foi tudo leve e maravilhoso, porque o fato é que não foi tudo leve para mim, como eu falei, não foi tudo leve, mas foi uma jornada em que hoje a gente se vê, eu falo, hoje eu me vejo muito mais parecido com ele, e não pelos defeitos, vamos dizer assim, mas por me ver homem,
sabe? Ver que eu erro e ter deixado esse cargo. Porque essa coisa de paternidade é louco. Quando a gente olha para o pai e para a mãe, muitas das vezes a gente não consegue ver essas pessoas que estão ocupando o cargo, sabe? É, talvez vocês, para quem não foi pai ainda ou mãe, às vezes fica mais fácil de a gente entender assim, ó, o seu namorado não te conhece. O seu namorado ou namorada, ele não te conhece, ele conhece o namorado dela ou dele. Ele conhece a imagem que ele construiu disso, mas ele não sabe toda a sua história, não sabe o que você está pensando, não sabe como você se relaciona com os seus pais, com a sua mãe, com o seu corpo em alguns momentos, sabe, os seus sonhos, ele não sabe. E quando eu olhava para o meu pai, para minha mãe, na infância, eu pensava, bem, esses caras são adultos, eles sabem de tudo na vida, eles já estão, eles são pessoas que são bem resolvidas, eles sabem o que quer, onde querem chegar, eles sabem o que eles estão pensando, eles estão realizando os sonhos da vida dele. Mas isso é uma loucura, cara, sabe? É uma grande mentira a gente imaginar isso dos nossos pais, sabe? Eles não são essas pessoas que estão resolvidas, eles estão na mesma caminhada que a gente. Principalmente quando a gente começa a ter, como eu tenho aqui, ó, cabelos brancos, e que eu paro e penso, cara, como é que às vezes a gente cobra, sabe, certezas, atitudes bem equilibradas, ponderadas, seja lá o que for, dos nossos pais. Quando a gente está naquela mesma situação, você percebe que as coisas não são fáceis, não são simples, né? Eu vejo, cara, o meu pai, ele tem uma história de vida muito louca também, sabe? No início da vida dele, não foi criado pelos próprios pais, né? Os meus avós não tinham condição de criar ele no início da vida e deram ele para uma outra família criar. E quando ele já tinha 8 anos de idade, eles foram atrás, né? Os meus avós foram atrás dessa família, vamos dizer assim, cara, eu quero trazer meu filho de volta para casa. Então, pro meu pai foi uma coisa muito doida, né? Peraí, mas quem são meus pais de verdade, né? Eu fui criado por esses caras, quem são vocês? Então, foi todo um processo muito doido também, em que eu não sabia quais eram os sonhos dele como criança, o que ele estava vivendo, o que ele pensava que era o ideal dele como relacionamento, se ele tinha vontade de fazer outra coisa, se de repente ele estava trabalhando na CSN, que eu me via como filho. Meu pai sai para trabalhar e ele não volta para casa, mas eu não fazia ideia do que esse cara estava pensando. Será que ele estava lá na Petrobras e pensava, na Petrobras não, na CSN e pensava, poxa, eu queria estar com meu filho? Será que ele não estava querendo fazer outra coisa da vida? E hoje eu sei que meu pai queria ter feito outra coisa da vida, sabe? Ele estudou eletrônica, mas era um cara que queria ter se tornado engenheiro de aviação, sabe? Desenhar aviões e foguetes, essas coisas todas, era na cabeça do meu pai. Tinha um sonho muito diferente do que era, sabe? E como que esse cara teve que lidar com não conseguir fazer aquilo que ele queria e poder fazer o que era necessário, sabe? Essas frustrações e tal, como é que esse cara conseguiu lidar? E é algo que às vezes a gente não se vê, a gente acha que nossos pais são os caras que estão lá bem resolvidos, então eles têm que ser perfeitos. E de verdade, eles acabam sendo perfeitos por ser o que são. Então, mais uma vez, o que você acha que você poderia ensinar para os seus avós ou para os seus avós, mesmo para sua avó, mãe ou para sua mãe? O que você acha que você poderia ter ensinado para eles de diferente que você viveu e sei lá, sente que realmente, opa, aqui eles erraram e eu tinha que fazer tudo diferente, porque agora sim eu poderia ter uma vida mais feliz, seja lá o que for, sabe? Então, o que de verdade você sente que poderia fazer de diferente? Eu gostaria mesmo de escutar de alguém que está aí assistindo, que está vendo aqui no Instagram, passou por aqui a Andrea, passou meu camarada Williams Fabian e a Vi Florescer, né? Então, se não me engano, é a Viviane Araújo, Araújo não é Araújo não, o sobrenome dela. Ou não lembro. A Viviane, que ela tá lá na Chapada Diamantina, ou pelo menos estava, e eu tô vendo aqui no Facebook a Beta
Lua, né? A Roberta Turski e a Janete, elas estão conversando aqui. A Silmara passou, que o celular dela travou. Tô vendo. Também acabou de entrar meu primo Flávio. Uma honra estar falando aqui, ó, para alguém também que também é um pai, é um cara que tem três filhos, acho que estão três filhos, né? O Jean, o Giovanni e tem mais um que agora me foge o nome aqui na cabeça e tá lá no Nordeste fazendo um trabalho incrível, né? É o chefe, né? Se tem um food truck que serve churrasco, enfim, roda por lá trabalhando pra caramba e construindo uma vida. Então, são paternidades muito diferentes que a gente vai vendo e ao longo da vida que vão virando referências. E é legal demais estar aqui o Flavinho, que também tinha um pai, o pai do Flavinho era meu padrinho, né? Era meu tio Damião. E com certeza também teve desafios nessa paternidade, né, nessa relação, e que no momento dele ser pai também muitas das vezes deve ter tido repetição de padrão ou ter construído coisas diferentes, seja lá o que for, mas foi vivendo e criando algo, né? E cara, tô vendo a Janete aqui, eu queria saber se a Janete queria entrar um pouquinho, ou até mesmo meu primo Flávio queria entrar e dar um recado aí, queria saber o que vocês gostariam de falar, né? Se você queria dar um recado para falar, eu vou até convidar aqui o Flávio se ele queria falar um pouquinho sobre a paternidade, o que ele acha. Ai, se para ele é tranquilo, vamos ver se ele aceita isso. Se ele não aceitar também tá beleza. Então, porque acho muito legal a gente poder falar e escutar, sabe? A gente poder trocar essas coisas. Meu primo Flávio, boa noite, meu camarada. Salve, salve. Estamos na luta. Paramos agora. Estamos na luta. Pô, que legal, Olha o caminhão lá. que legal. Olha aí, rapaz. Você está por onde agora? Paramos aqui hoje para. Nós estamos morando em João Pessoa, que paramos hoje para comer uma pizza, né? Hoje é domingo, né? Ah, tá certo. E, Chega de cara, carne. fala pra mim. Ah, chega de carne, beleza. Conta pra mim uma coisa, Flávio. Cara, o que é que você sente que, como pai, você sendo pai, o que você sente assim que você pegou do seu pai e repetiu? Ou o que você sente que você pode fazer de diferente, cara? Repete a mensagem, por favor. O que você sente, tá? Como pai, que você sente que fez alguma coisa diferente do teu pai para os seus filhos? Não, a mensagem realmente tá vindo muito picada, Pedro. Entendeu? Puxa vida, então eu vou tentar de novo. Você fala O sobre. que você sente que você fez diferente pelos seus filhos do que o seu pai fez para você? Não, não. Não escutei nada ainda, entendeu? Tá vindo. A internet está muito fraca, né? Ai, que loucura! Muito bom! Muito bom. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Tá picando. Pode crer. Tá picotando? Imagina, você tá olhando pelo seu celular aí, né? Se você Isso, eu pudesse tô no ser celular, pai... entendeu? Ah, beleza. Se você pudesse ser pai do Damião, o que você faria de diferente? Se eu pudesse ser pai do Damião, o que eu fazia diferente? Eu acrescentava do poder do trabalho por sua conta, não ser tão empregado. A nossa família foi muito empregada, entendeu? A gente trabalhar por nossa conta. Eu acho que a família ia viver melhor. E eu aprendi Sim, isso agora, cara. há pouco tempo, entendeu? Após o momento que eu abri o meu negócio. Né? Você sabe que a nossa família sempre foi empregado em empresas, né? Empregado em prefeitura, né? Aí, ou seja, esse ramo nosso de trabalhar por conta própria não está na nossa alma, né? E eu estou descobrindo que realmente é bem melhor você trabalhar por conta própria do que você ser empregado. Porra, e a forma de lidar com dinheiro muda completamente também, né, cara?
Totalmente, totalmente. Financeiramente vai vir o retorno de acordo com o seu esforço, entendeu? Uhum. Né? Não é como a gente arrumar um emprego em uma plataforma que você estava, e o Rosinho e eu trabalhei em várias refinarias, né? Embarcado também, né? Mas só que você fica bem limitado, né? Nessa causa financeira, né? E no seu bem-estar também, né? Entendeu? Pode crer, pode crer. E o que que Se você eu tá fosse meu e pai, dentro desse espaço e dentro desse espaço todo de fazer diferente, o que que você tem ensinado aos seus filhos sobre isso? ó, a gente mostra, né, o passo a passo, né, porque não é fácil você colocar na cabeça da juventude hoje em dia sobre esse ser de um cara empreendedorismo, né? Você conseguir abrir uma firma, tocar a firma, né? Não é fácil mesmo não, né? Principalmente com um jovem, né? Que não tem isso no sangue, né? Tem muita pessoa que tem isso no sangue já, entendeu? O cara já vem já com 17 anos já com isso no sangue. Vamos dizer assim, um rapaz, um senhor que tem uma padaria a vida toda. Pô, rapaz, aquilo ali já está no sangue do filho dele, né? E para a gente passar isso para os filhos não é fácil, não, é difícil demais. Né? Se mostrar esse ramo, esse novo ramo para coisa, porque na cabeça dos caras estão aí fazer concurso, estão aí arrumar emprego em uma Petrobras da vida. A ideia dos caras são essa, né? E é difícil você tirar isso da cabeça do cara. Né? Porque, isso porque já veio dos nossos ancestrais, já veio com esse pensamento, entendeu? Esse medo, né, cara? Pô, você não vai ter o Entendeu, emprego, como meu é que filho? vai ser? Rapaz, falar nisso, você tá com o cabelo branquinho, hein? É igual o meu. Tá igualzinho da Pois minha é, cara, eu tô com esposa. mais cabelo branco que Olha lá. vocês. Ah, Damiana, e aí, beleza? Opa, chegou ela. Opa, que maravilha. Então, meu amigo, ó, vou deixar você jantar aí em paz e um prazer poder falar contigo, cara. Beleza? Saudade de vocês, dá um Pedrão, abraço fica da tua à família. vontade aí, tá? Que eu vou comer uma pizza aqui. Isso. Ah, fica com Eu vou vontade. Agora eu fiquei escutando, com vontade de comer pizza vou também. escutando vocês aqui devagarzinho. Beleza, valeu. Tchauzão, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. E acho, em cima do que o Flávio falou, cara, é muito doido mesmo essa mudança de padrão muito profunda, né? Com relação a essa questão de buscar o recurso, né? De ir atrás do dinheiro, isso está ligado também, isso é um dos aspectos do masculino, né? De ir atrás, de romper barreiras, de vencer, né? Furar essa mudança de padrão é muito forte isso dentro da energia do masculino. E quando a gente começa a fazer esse movimento, né, que a gente aprende lá dos pais de buscar esse recurso, de ir para fora, quando a gente tem a oportunidade de recebê-los, né, eu falo de tomar essa energia deles, a gente ganha essa força para poder realmente mudar o status, seja nós homens ou mulheres, essa energia de poder ir lá e, cara, agora eu coloco uma realidade diferente, tem a ver com essa energia com essa energia do masculino, desse ir para fora, né? Que é algo que todos nós carregamos, né? Então, seja você homem ou mulher, você tem esse masculino, tem esse feminino e não tem esse papo de que os outros falam, ah, tem um mais ou menos. Isso é uma dança, isso não vamos nos apegar a isso não. A Janete, ela fala aqui, ó, a Janete, sobre a paternidade, sempre eu tive dificuldade, mas agora há pouco tempo estou mais próxima dele. Janete, eu vou te chamar aqui para poder saber de você, né, como é que foi essa jornada, né, de estar mais próxima do seu, mais perto dele, para você hoje. Né? Vamos ver se a Janete aceita. Se ela não aceitar, tudo bem também. Se ela quiser, ela responde ali como comentário. Beleza? E eu vou chamando e vou trazendo pessoas porque acho bem legal de a gente poder falar. Quem está assistindo no Instagram não consegue ver, mas quem quiser falar pelo Insta também fica à vontade. Chama aqui que eu vou dando espaço para a gente poder dar o recado, né? Porque tem mais pessoas querendo saber dessas histórias e que isso realmente pode transformar as nossas vidas e transformar a vida de quem está aí assistindo também. Bem,
Enquanto isso, deixa eu falar um pouco sobre essa relação de paternidade, né? E falar também para os homens que estão aí assistindo, que podem estar assistindo esse vídeo ou por aqui Oi, pelo meu boa perfil. noite. Ó, a Janete chegou. Então, olá, Janete. Tudo bem? Boa noite para você. Tudo beleza? Me Tudo conta, bem. Janete, como é que foi essa jornada sua? Eu sei que você é uma terapeuta incrível, eu sei que ensina as pessoas também. A Janete é uma Master Reiki, né? Sim, eu sou mestre Reiki. Também tenho formação em constelação Isso, familiar, depois daquele programa Vida lá. E sim. foi algo que realmente revolucionou a minha vida, sabe? De poder ver o que eu sou antes, o que eu era antes do que eu sou agora, né? E para falar um pouquinho do meu pai, eu participei de várias transformações, eu digo, na minha vida pessoal. E consegui enxergar meu pai como ele é, depois de algumas vivências com constelação, com autoconhecimento. E hoje eu consigo pedir a bênção do meu pai. Hoje meu pai ele está muito mais participativo na minha vida. Mas tiveram muitos emaranhamentos lá nos ancestrais em relação à minha mãe, com meu pai, conflitos deles dois, né? E quando eu consegui entender isso também pelas constelações, eu consegui ver que ficou muito mais leve, mais fácil de eu entender a minha vida, inclusive no meu financeiro, no meu trabalho, eu consegui me encontrar no meu caminho de vida muito mais fácil, né? E hoje eu vejo que meu pai ele é muito mais presente comigo, de todas as maneiras, inclusive espiritualmente, eu sinto a presença dele, apesar dele ainda estar no plano físico, as pessoas perguntam, nossa, teu pai não tá mais, ele não é vivo, é como se ele tivesse sempre muito presente comigo. E eu acho que isso realmente transformou muito a minha vida, sabe, Pedro? Eu vejo que tem muita diferença depois que eu reconheci esse valor do meu pai na minha vida, né? Foi bem importante, foi uma transformação muito grande. Inclusive em relação a E relacionamento de casal, né? Eu vejo que hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era. por conta da relação com o pai? Também, de alguma maneira eu vejo que assim eu procurava talvez no relacionamento um pai. E quando eu entendi que não era de um pai que eu precisava, e sim do marido, eu entendi que eu talvez não estava no lugar adequado, entende? Então veio muito esse despertar do conhecimento. Peraí, o meu companheiro é meu pai ou meu marido? Tipo, essas consciências começaram a despertar muito forte, né? E eu vi que eu busquei no meu relacionamento uma pessoa para cuidar de mim, para me proteger, para trazer tudo para casa como um pai faria com uma filha, e não um marido com uma esposa que teria no mesmo eu estou igual, grande como você. As birras que eu fazia, é como se eu me comportasse como uma criança em relação a isso. E ele também fazia isso, achando que eu era mãe dele, então estava muito confuso, sabe, Pedro? E hoje eu enxergo isso de uma maneira que eu precisei estar nesse relacionamento, porque ele precisava de uma mãe que era eu, e eu precisava de um pai que era ele. Tava muito confuso isso. Nossa, cara, mas começou por onde? Começou por você mudando esse relacionamento com seu pai e mudou o relacionamento do casal. Despertou uma forma que talvez até possa vir a ter um rompimento, inclusive, entende? De ver que de repente não Nossa. era isso que eu buscava nisso. Foi bem, tá sendo ainda bem interessante e bem forte, né? O que vai acontecer agora é algo que é muito grandioso, sabe? Mas eu tô bem ciente e bem firme no meu propósito, sabe, Pedro? Eu acho que hoje eu vejo o chamado do meu trabalho profissional e não abriria mão de nada por isso, entende? Inclusive em relação a relacionamentos nesse sentido. E antes eu não me sentia forte para isso, eu me sentia como se faltasse algo, um medo de seguir, não tinha aquela força de tomar decisão e hoje eu tenho essa força de tomar decisão. Nada mais me impede de fazer o que eu tenho vontade de fazer em relação ao meu profissional. Eu vejo que eu estou muito mais centrada no meu propósito. Nossa, Janete, que legal, cara, que legal. E se você pudesse dar um conselho pro teu avô, O que pai do meu conselho você pai, daria para ele? É, conselho para o meu avô, que legal. Sem contar as balinhas que eu ganhava dele quando era criança, que delícia. Para o meu avô, olha, eu vejo que o meu avô, pelo que eu lembro dele, meu avô era muito de proteger meu pai. Minha mãe sempre contava isso, né? E meu pai sempre foi muito mimado pelo meu avô. O que que eu diria para o meu avô? Que talvez ele protegeu demais o meu pai. O meu pai ficou muito frágil. Eu falaria para o meu avô
soltar um pouco mais essa responsabilidade, que eu vi que meu pai ficou muito criança na fase adulta. Minha mãe tomou o lugar de mãe dele também. E esse padrão começa a repetir quando você vê que a mãe cuida demais do pai. Peraí, eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Eu diria para o meu avô o seguinte, que ele não precisaria ter cuidado tanto do meu pai e deixar ele crescer mais, entende? Ele mimou demais o meu pai. E isso talvez interferiu no que veio depois, inclusive em mim, né? Na minha insegurança de achar que sempre tem que ter um pai cuidando muito de mim, mesmo depois de casada, mesmo depois de sair de casa, me casar, e achar que sempre tem que ter um pai cuidando de mim. Então, essa super proteção, meu pai ficou muito tempo morando com meu avô também. E eu vi que meu pai não cresceu o suficiente para poder tomar conta da vida em relação à minha mãe. E eu vi que minha mãe sempre se sentia um pouco insegura em relação a isso. E aí ela tomou um lugar, tipo, a mais do que deveria. E talvez eu comparei essa vida da minha mãe comigo. E pode ser que tenha relação muito com meu avô. Então eu diria para o meu avô seguir a vida dele de uma forma leve, sem se preocupar tanto com meu pai. E não me male tanto, né? Nossa, nossa, profundo, profundo. Não mimar. Vovô não mime meu pai, né? Hashtag vovô não mime meu pai. Que bom. Então, ó, fica aí mais um pouquinho só para poder dar um tchau pro pessoal lá do Instagram, quem está assistindo no Instagram, porque a gente já vai fechar a primeira hora e essa live vai acabar lá para eles. Então, quem está assistindo no Instagram, quem quiser continuar assistindo, vai lá pro Face. A gente vai continuar essa conversa por lá, beleza? Tá ok. Então, tchauzinho para vocês por aqui. Gratidão. Bem, Bom te ver. e a gente aqui. É isso, muito bom. Mas antes não vai ainda não, Janete. Não vai ainda não. Quem está aqui no Face vai continuar. E agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Você me falou, você deu um conselho para ele poder dar para o seu pai, né? Um conselho para o seu avô, né? Que poderia mudar para você. Agora, que conselho você daria, tá, para os seus netos, para os homens, os netos que um dia você vai ter? Os meus netos, talvez para eles não querer interferir tanto na vida das mulheres que ele viria a ter, não querer dominar tanto e se sentir como se fossem donos dessas mulheres, entende? E comparar uma relação mais saudável em relação eu tô grande e você também, sem querer ter essa coisa do eu vou dominar você porque eu sou homem. Eu acho que eu daria muito esse exemplo. E quando você ama, você liberta essa pessoa e não prende ela. Eu falaria que, sem dúvida, seria uma voz assim, ó, se você gosta da pessoa, deixa ela viver. Não precisa trancar dentro de uma gaiola achando que ela vai ser tua vida toda fazendo isso. Porque a hora que ela conseguir abrir a gaiola, ela não volta nunca mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Obrigado. Os homens realmente precisam. Os homens não são donos das mulheres, não são donos, eles não são donos nem de outros homens, menos ainda das mulheres. Exato. Entendeu? Eles não são donos nem de si mesmos. Primeiro, tipo, você quer ser dono do mundo, homem? Seja dono de si mesmo. E aí você vai entender que esse Exato. é uma propriedade que liberta, né? Isso aí. Muito bom, Janete, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra ter você por aqui, tá? Quem não conhece a Janete, ela tá aqui como Janete Reiki, mas pode ir lá acompanhar o perfil dela, que ela faz um trabalho incrível. Eu vejo ela tá sempre passando, ensinando Reiki, ensinando o que sabe para o mundo aí. As pessoas precisam conhecer mais pessoas que estão fazendo esses grandes trabalhos pela humanidade, não só pelos homens, mas pelas mulheres também. Janete, boa noite para você. Uma Te honra. admiro muito, viu, Tchauzinho, Pedro? moça. Gratidão por Eu você vejo. existir. Opa, obrigado. Eu vejo você. Tchauzinho. Eu E a gente vai chegando aqui, ó, faltando um minutinho para as 11 para a gente poder encerrar essa live. Talvez a participação de quem passou por aqui, para quem está assistindo e para quem vai assistir também. Sou Pedro Gabriel, um terapeuta e especialista na gestão de ansiedade e na superação de traumas, e hoje eu chamei algumas pessoas para conversarem sobre que conselho elas dariam aos seus pais, né, ou aos seus avós,
para que eles possam mudar a vida desses pais. E será que isso faz sentido mesmo? Eu contei um pouquinho da minha história, da minha paternidade. Primeiro eu como filho, depois eu como pai, e que tudo isso, não importa qual tenha sido a história que você teve com seu pai, é possível você construir novos capítulos, tá? Não importa que tenha vindo, se tenha vindo para trás, e mesmo que seu pai já tenha passado por outro plano, tá? É possível mudar o teu relacionamento com ele, afinal de contas, ele vive aí dentro de você, e disso ninguém pode tirar, beleza? Mais uma vez, estou por aqui, sempre às 10 horas da noite, live aqui no meu perfil. E agora também aos sábados, às 11 horas da manhã, lá no perfil do Luiz Rodrigo Boico. Quem estiver olhando pelo Face vai procurar lá pelos registros, vai encontrar o perfil dele, lives falando dos nossos diálogos sobre espiritualidade. E muito em breve a gente vai arrastando essa galera toda lá para os nossos canais no YouTube. Essas lives vão acabar aqui pelo Face, nós vamos lá para o YouTube para a gente poder nos vermos juntos por lá, beleza? Mas quando estiver chegando essa data eu conto para vocês, tá bom? Então, beijo na alma. Se você curtiu, assistiu isso aqui, comenta, dá teu like, compartilha para mais pessoas poderem assistir, que eu tenho certeza que esses diálogos, essas conversas podem ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Esse papo, essa conversa com o meu primo, o Flávio, foi muito legal, que ele trouxe sobre essa questão toda dessa independência financeira que todos nós podemos construir. E a Janete falou do relacionamento de casal, do relacionamento com o pai, de como essa relação com o pai pode mudar o teu prazer, a tua vontade de vencer na sua profissão e nos seus relacionamentos. Então, um abraço na alma de cada um de vocês. Do lado de cá, arro família, do meu coração pro coração de vocês.